E aí, frequência, a frequência divina do meu coração, muita paz, muito bem. Hoje com a mão só porque o celular tô segurando com a outra mão. Enfim, tava aqui eu cracheirando, não tem nenhuma cliente hoje. Eu atendo ali, olha, naquele quarto ali, tá vendo? Faço meu atendimento presencial ali e online. Mas hoje eu não tenho nenhum cliente de manhã, então eu estava aqui na limpeza da casa, ó, suando muito, porque Sergipe é muito calor. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Eu, limpando a casa, fiquei pensando no assunto que eu estou estudando há mais de 20 dias, que é a gnose, né? A mitologia gnóstica. Então, é muito interessante. Para quem é esse papo? Para os ressonantes. E leigos como eu, né, gente? Eu estou estudando tem muito pouco tempo, e muitas coisas entram e não consegue ficar, eu preciso estudar novamente e anotar algumas coisas. Às vezes vem surgindo alguns flashes assim, eu vou e anoto, e eu indico super isso. Mas esse papo é para você que é ressonante, eu sou ressonante há mais de 3 anos. Estou recebendo a frequência da 11ª onda, né? Vou até fazer um vídeo relatando como está sendo. E veja bem, quem não sabe o que é ressonância harmônica caiu nesse vídeo, não foi à toa, nada é por acaso, não desista de saber o que é isso, pelo menos saber o que é isso, e que você seja guiada no momento certo para receber essa frequência, que eu particularmente amo, não sei, é como se tivesse salvado minha alma mesmo. Coloque ressonância harmônica, ou melhor, professor Hélio Couto, em qualquer site, busca aí do Google ou YouTube, qualquer rede social você vai encontrar. Então, veja bem, eu, limpando a casa, lembrando os conteúdos que eu estou aprendendo da Gnosis, lembrei da nossa angústia, né? Da nossa angústia por resultados. Primeiro, eu já fiz até um vídeo aí, vale a pena você assistir. Nós nos frustramos muito, porque quando a gente começa a receber a frequência, a estudar a ressonância harmônica, que descobrimos o nosso poder, a gente percebe, quando a gente começa, que muita coisa começa a ser frustrante, porque nós colocamos muita expectativa em cima disso. Depois, não só é frustrante, como também muita coisa piora. Por quê? Porque o professor disse, precisa limpar. Só que a gente não tem total paciência com relação a isso, né? Então fica mais difícil ainda. Então, veja bem, a Gnosis fala muito sobre a alma, sobre a criação do mundo, como tudo iniciou. E isso é muito importante a gente, que é ressonante saber. Porque não é só uma limpeza dessa vida. A ressonância está fazendo uma limpeza ao todo. Na Gnosis, a gente aprende que a alma ela vai para um lugar que ela vai ser julgada, sim. Entendeu? Ela vai ser julgada por quem justamente aprisiona ela aqui. Então, tudo que a gente fez vai ser julgado. E nesse julgamento a gente não conseguir subir, né? Não for permitido subir, a gente vai descer novamente e olhe lá, né? Se a gente vai ter esse direito até de descer e tentar consertar as outras coisas. Eu acho que se você está aqui, se você é ressonante, você teve essa oportunidade de voltar e ir consertando algumas coisas. Então, o que é que mais está difícil em sua vida hoje de resolver, né? É justamente isso que você tem que aprender. Aí a gente pensa, não, então, está muito difícil o relacionamento. Então, eu tenho que aprender a me relacionar, será? Eu acredito que todo problema de relacionamento, você precisa aprender a se relacionar primeiro com você. Ah, mas o meu problema é com saúde. Então, o que é que eu tenho que aprender? Você tem que aprender a identificar. O que é que essa doença está querendo me informar? O que é que ela está trazendo para mim? O que é que está acontecendo, né? Essa doença está me falando algo. O que é que eu estou fazendo? Né? E aí, vale muito a pena você ir buscar sobre a psicossomática. Nos livros de Louise Hay tem muito sobre psicossomática, então vale a pena, se for doença, você buscar pela psicossomática qual é a emoção. E aí você vai conseguir chegar nesse lugar onde você precisa melhorar. Vencer isso, vencer colocando amor. Ah, mas é dinheiro. Dinheiro, dívida, outra coisa. Você precisa tentar entender o que é dinheiro para você, essas questões de merecimento, questões de culpa, tudo isso. Então, nós estamos aqui para... A ressonância vai ajudar a limpar, né, muitas coisas de muitas vidas. E nós estamos aqui. Ele diz, tipo assim, não é porque você tem muitas coisas do seu karma que não está fechado para você receber as coisas materiais que você quer. Não é sobre isso. Está tudo livre, mas você precisa aprender a co-criar. E a questão que a gente não co-cria o que a gente quer, porque a gente pensa, mas a gente não sente merecedor, a gente não se sente capaz, e a gente tem uma vibração energética que não condiz, não conduz com aquilo que a gente quer. Então, não é só pensar, né? Você vibra as coisas que estão dentro da sua alma. Sua alma vibra coisas. Então, o seu inconsciente e a sua psique, né, que podemos chamar de alma, as suas emoções, né, as suas memórias, têm uma energia. E você precisa lidar com isso. Você precisa entender disso, entendeu? Ah, vou saber sobre outra vida. Eu não aconselho ninguém a buscar nada sobre outra vida. O que aconteceu na sua outra vida. Porque pode ser que você se liberte e consiga... fazer algo com isso, e pode ser que você fique aprisionada, se sentindo ainda mais culpada, e usando também isso como justificativa para não avançar. Então, eu não aconselho, tem que ter muito cuidado. Então, é isso. A Gnosis, ela fala sobre toda essa questão da alma e do quanto nós estamos aprisionados. E é muito sério, a gente se cobra tanto, 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 por não ter resultados. A gente se cobra tanto por, como é que eu posso lhe dizer? Por não estar sendo quem gostaríamos de ser, por não ter o que gostaríamos de ter, por estar nessa dificuldade, em dívidas. Isso tudo não é fácil, não é fácil. Mas o negócio é muito mais sério
do que essas dívidas que você tem. Um negócio é muito mais sério do que essa falta de dinheiro. E a única solução é aprender, por isso que o professor fala, estude, você precisa aprender as coisas. Aí ele fala, ajude, porque o ajudar vai tirando alguns karmas do seu caminho, né? Algumas sementinhas que você poderia colher aí. E trabalhe para ganhar dinheiro. Às vezes a gente não está conseguindo ganhar dinheiro nesse lugar, a gente precisa olhar outras coisas. Não feche sua visão, não feche sua mente para algo tão pequeno. Veja amplo, né? E não tenha vergonha do que vão falar com você, não tenha vergonha de como você vai ganhar dinheiro. Bote metas a conquistar, a querer pagar, a querer liquidar e vá. Outra coisa que a Gnóstico fala que é muito interessante, que é sobre a criação toda, tudo como começou, né? Que o demiurgo, né, que é um ser espiritual que já veio gerado de um poder de luz, mas ele ficou aqui nas trevas, então ele é, vamos dizer assim, um cara insuportável, maléfico, cheio de ego. Imagina que o demiurgo é o ego, né? Aquele que quer controlar tudo, que tem ciúme de tudo, tem inveja de tudo, quer criar tudo para ele, aquele ser total ignorante e cego, que só vê ele mesmo, mais nada. Então, nós temos um pouco dele, porque pela mitologia gnóstica, quando a gente vai estudar a mitologia gnóstica, diz que o demiurgo começou a nos criar, porque viu um ser de luz e quis criar algo como ele, como esse ser de luz. Ele só conseguiu ver esse ser de luz porque esse ser de luz baixou, né, até onde ele estava. E ele conseguiu ver, e ele achou lindo, ele quis criar, então ele criou. Mas ele não conseguia dar vida a isso. Então, um ser de luz lá de cima soprou vida nesse ser, né, para poder amenizar o estrago que o demiurgo queria fazer. Enfim, já tem uma história muito longa. Então, veja o quanto tem também disso na gente, né? Aí é quando você vai estudar, ler Gênesis, que você vê aquelas barbaridades, e eu acredito que provavelmente é justamente esse Deus. É justamente essa escolha que se o demiurgo criou algo em nós, e o ser de luz também, e ele nos aprisionou, porque tipo assim, ele foi descendo, fazendo a gente descer, a gente foi descendo, que ele não permitia que a luz, né, porque ele percebeu que aquela luz era tão potente que nós poderíamos ser mais fortes que ele. Então ele aprisionava, fazia com que descesse ainda mais. Então até que se fez carne. E aí nós somos aprisionados. E aí quando você vai estudar a caverna de Platão, aí você entende tudo perfeitamente, um vai casando com o outro. O mito, né, da caverna de Platão. Então, não se culpe, não se julgue. Eu acho que o professor está fazendo isso, essa limpeza de alma, né, limpando esses pesos que carregamos, para que a gente possa conseguir sentir a centelha. Teve uma hora que eu estava estudando que eu até chorei, emocionadíssima, porque dizia assim, a Sofia, né, que eles chamam de Sofia, que é a luz da sabedoria, ela chega ao pleroma através de nós, quando a gente deixa ela brilhar em nós, quando a gente escolhe ela, sabe? Então veja que coisa linda. A gente tem esse poder de luz aqui dentro, mas a gente precisa fazer escolhas, boas escolhas, escolhas que tenham amor, escolhas que tenham alegria, e isso é muito difícil porque às vezes a gente está corrupto, a alma está corrupta, entendeu? Às vezes a gente faz o amor, faz o bem, mas no fundo tem intenções do ego. Então a gente precisa estudar muito sobre a gente, sabe? Então a gente precisa, como é que eu vou vencendo isso? Porque o demiurgo criou seres para nos controlar, e esses seres é como se dissesse assim, você é o pai da ira, da raiva, que mata, que assassina, entendeu? E aí cada ser desse é como se fossem portais. E para que a gente possa evoluir, a gente precisa atravessar esses portais. E como é que eu vou atravessar esses portais? Eu vou atravessar esses portais através das minhas escolhas. Através de eu sair desse vício. Se eu em outra vida já matei alguém, nessa vida vai vir essa questão de, sabe, de eu tornar a fazer isso. Eu preciso sair desse vício. Se eu tenho um vício em comer demais, eu preciso sair desse vício. Se eu tenho um vício em não conseguir me organizar, se eu tenho um vício em fazer dívida, gente, tudo que é vício, busque pelos vícios, busque pelas coisas. Sabe aqueles 7 pecados capitais? Sabe, tem os 7 dons do Espírito Santo e tem também os 7... esqueci. Sei que tudo que for ruim tá ligado a esses seres que o demiurgo criou. Eles têm esse poder, né, de nos controlar com essa força. Mas a gente precisa escolher sair disso. Então, tudo que não é bom, que não é benéfico, precisamos sair. Escolher justamente o amor e a alegria. E precisamos silenciar mais, se aquietar mais, ser menos dependentes, ser menos controladores, ser menos irados, sabe? E isso só vem por amor mesmo. Porque não é que eu diga, eu tenho raiva, eu vou ficar... Porque eu tenho muita gente aí dizendo que é luz, luz, luz. Pelo amor de Deus. Quando diz, eu sou luz, eu sou amor, eu sou gratidão. Ela está tentando ser. Ela está camuflando. Porque no corpo também pode estar armazenado essa memória de dor, de raiva, de ira, de trevas. O corpo precisa purgar isso. Que eu amo, que também vocês podem aí buscar meditações do Osho. As meditações do Osho é para tirar isso do corpo. É meditações que você chacoalheja o corpo todo, você pula, você dança, depois você fica em silêncio, enfim. Eu estava fazendo uma mesmo, que eu aprendi com ele, ensina. Eu pegava, bebo água morna com sal e
Depois eu gargarejava com um certo posicionamento do corpo. Isso faz com que eu tenha vontade de vomitar. Então o Osho tem muito isso de cura não só da alma, da mente, mas também do corpo. Nós somos um, sabe? Então se você tem raiva, ele diz, se você tem raiva, você vai lá, bata um travesseiro, bata na cama. O Alexander Lowen fala assim, na espiritualidade do corpo, ele fala assim, deite na cama e chacoalheja igual uma criança, se esperneie, porque quantas vezes você sentiu isso na adolescência, na infância, e não esperneou porque não podia? Quantas vezes mandaram você se entupir, né? E você está assim, ó, com isso aqui. Então, é muito interessante. Então, é isso, gente. Tenham paciência com o processo da ressonância. Evite ficar com muitas expectativas, né, de ter. Enquanto você está no TTTT, está dizendo que você está sendo movida pelo EC, não pela sua centelha. Não é que você não tenha que ter, não é que é fácil. Você se vê assim, não tenho de onde tirar dinheiro, eu estou endividado, eu tenho que comer, pagar aluguel, isso e aquilo. Eu sei, não é fácil. Mas é a centelha, a sua intuição, que vai trazer para você solução, para você conseguir ter o que precisa. Entende? E quanto mais angustiada, desesperada, querer controlar, querer mandar, querer fazer o tempo trabalhar para você, vai ser mais difícil. Então, esse é o meu recado como ressonante harmônico. Como ressonante da ressonância harmônica. Busque aí, gente, por aprender. Quanto mais aprender... eu até postei lá uma vez no comentário com a professora que eu disse assim, quanto mais eu sei, eu vejo que eu não sei. E é isso. E vamos se apegar com quem sabe. Vamos tentar também deixar as pessoas agir em nossa vida, sabe? Ter humildade de entender que temos que ter mestres. Mestres, gente que já fez esse caminho, que tem como nos guiar, tá? Então é isso. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.